E agora tem Malek Doubles e Vinícius Chaves com empreendedorismo na pauta, no oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Bom dia. Bom dia, Luan, agora, né? Bom dia, tudo certinho? Tudo ótimo, Como passaram de virada de ano? Passamos muito bem, né? Aí com família, se recarregar. Na verdade, eu trabalhei bastante, né? Mas depois eu vou tirar umas férias aí. E a gente começou 2022 com tudo, né, Malik? É verdade, cara, uma energia muito boa aí, é bom estar de volta, é bom ouvir aí a nossa música de entrada aí do Pulso Empreendedor e tá de volta com você, ouvinte. Ao vivo aqui na RC7, né? A sua rádio com conteúdo, a gente vai trazer muito conteúdo, muita coisa legal esse ano aí. Começa agora então, como sempre, né? A sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC7, a sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek Doubles. Eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui na RC7 todas as segundas-feiras, das 8 às 9 da manhã, mas você também pode acompanhar a gente pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí e segue a gente no @Pulso Empreendedor. Curte, manda seus comentários, sugestões e interage com a gente. E a gente tem o que no Pulso de hoje, Vini? Nós temos, como sempre, os nossos destaques aí, aonde a gente vai falar sobre a XP, que anunciou a aquisição do Banco Modal. Temos também aí um indicador já que saiu, que é a venda de veículos elétricos, disparou em 2021. As nossas dicas aí, então, de gestão, finanças, tecnologia e investimento. E hoje a gente não tem um convidado ou uma convidada, né, Malik? Hoje a gente vai conversar aqui, bater um papo e trazer algumas das tendências aí para 2022, né, Malik? Você ficou pensando nas férias, nas tendências, Vinícius? O que você... Na verdade, eu pensei no finalzinho de 2021 o que eu poderia esperar de 2022, né? E aí eu fui dar uma estudada, fui levantar algumas coisas, mas... e aí pode ser que seja uma impressão minha. Eu vejo que as tendências, elas não são mais assim, o ano de 2022 vai trazer uma grande novidade, porque a gente tem coisas saindo e coisas acontecendo e coisas mudando de semana para semana, né? Verdade. Então eu acho que a gente vai falar muito aqui de movimentos que já vem acontecendo, mas que eles podem se intensificar agora em 2022 a nível de mercado, comportamento, enfim, acho que a gente não vamos queimar a largada aqui já, mas é basicamente isso, né, Malik? O que tu acha aí de 2022? Então, eu também fiquei pensando um pouco assim nesse período, assim, eu vesti o meu avatar de férias, né? Calção praieiro, aquela coisa assim. Não, então, tentei relaxar um pouco e usar também esse tempo assim para olhar de fora, né? Sair um pouco daquele sentimento, daquela energia que é comum da ansiedade do dia a dia, para tentar olhar o que está acontecendo assim mais com, vamos dizer assim, imparcialidade, né? E aí consegui perceber algumas coisas também que eu quero trazer hoje aqui no programa. Eu acho que vai ser um bate-papo legal, porque o ano de 2021 foi cheio de desafio e superação. Foi. Né? E a gente tá aqui para mais um ano de Pulso Empreendedor. O Vini e eu, a gente tá muito comprometido com você, ouvinte, a gente trazer um conteúdo relevante para você empreender, para você melhorar o teu negócio. A gente preparou aí um ano com muita informação e com boas energias também. Você que tá nos ouvindo, tá preparado para 2022? Aliás, você fez o planejamento de 2022? Teve programa sobre isso, né, Vini? É verdade, o último programa de 2021 com o professor Clevionei, né, especialista e um baita camarada aí que a gente já tem como amigo também, né, Malik? E falou sobre como algumas ferramentas, algumas dicas e como você planejar. Tá tudo bem, assim, vamos fingir que se você não tem um planejamento, dá tempo ainda de fazer o 2022, faz aí, elabora pequenas metas, né, cria pequenos objetivos que você quer atingir para começar a fazer as coisas diferentes. É isso aí, se você fez ou não um planejamento, né, a gente consegue perceber e imaginar um ano cheio de oportunidades, desafios e possibilidades. É você que escolhe, mas nós vamos te trazer aqui hoje então algumas tendências para 2022 no mundo dos negócios, né? E para começar o programa a gente tem um destaque que tem tudo a ver com o que está acontecendo. É isso aí, a XP então ela anunciou na última sexta-feira, dia 7, a aquisição do Banco Modal. A compra aconteceu por meio de troca de ações, com os acionistas do Modal recebendo papéis da XP como forma de pagamento. Considerando o valor dos recibos da XP na B3, a B3 é a bolsa brasileira, Ibovespa, né? O Banco Modal foi avaliado em 3 bilhões, né? Não é 3 milhões, é 3 bilhões mesmo. 50% acima
do valor aí de mercado na bolsa na última quinta-feira, ou seja, um dia antes. O negócio deve ser analisado ainda pelo Banco Central, Conselho Administrativo de Defesa Econômica e acionistas do Banco Modal em assembleia. No início da semana passada, a XP havia comprado participação minoritária no grupo Suno também. Conhece o Banco Modal, Malik? Eu, assim, não tenho conta, não tenho interações com o banco, mas tanto o Modal como o Suno são bancos aí que estão realmente crescendo muito nesse mundo, nesse universo de investimentos, né? E aí, enfim, ver a XP fazer um movimento como esse é algo que é uma tendência para 2022. Exatamente, né? Eu fui olhar ali, pelo que eu entendi aí, peço desculpa para a audiência se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, porque eu realmente não conheço, não fui a fundo estudar sobre o Banco Modal, mas ele é uma instituição lá de 1994, ou seja, já tem aí mais de 20 anos de atuação. E aí você vê a XP, né, que é uma empresa, né, eu não sei se é considerado uma startup ainda, mas extremamente nova aí, né, que veio com um modelo de negócio bem disruptivo, enfim, ela comprando nessas empresas mais velhas. Então é um movimento contrário do que a gente vê, que são empresas mais tradicionais comprando as startups. Então acho que isso é uma tendência e prova, né, até já cito aqui o nosso parceiro, a Nipur Finance, né, que são modelos de negócios e empresas que estão mais conectadas com as tendências de mercado, com o que realmente faz sentido para as pessoas. E aí a gente tem também o próprio Sicredi, que é parceiro aqui também, que é uma cooperativa de crédito, que também traz essa desconstrução desse modelo tradicional de bancos. E tá aí, né, tá aí o resultado, a XP comprando então uma empresa tradicional. E a gente vai ver muito disso ainda, né? E o que eu acho que é uma tendência muito grande, Vini, são essas aquisições, né? Então, hoje, os grandes grupos, aqueles que têm se saído ao menos performado melhor, que têm tido bons resultados, eles têm tido esses bons resultados por terem essa visão, esse comportamento que você falou, né? Essa visão de startup, de gestão de pessoas. A gente falou várias vezes, a XP foi destaque aqui no Pulso várias vezes, seja com gestão de negócios para as mulheres, criando um mercado ali para os assessores de investimentos negros, né? Terem capacitação, terem fomento às pessoas, à realidade que essas pessoas vivem, né? Então, veja bem, é uma empresa que olha para isso, é uma empresa que olha para sustentabilidade, né? Então a XP olha para pessoas, olha para sustentabilidade, ela faz o dever de casa e esse dever de casa gera resultado. Esse resultado faz com que ela cresça, com que ela se desenvolva com valores, com propósito e com coisas que vão significar muito nos dias de hoje, né? Então isso diferencia ela e esses resultados que vêm por meio de lucro, por meio de resultado financeiro. Então todo esse investimento aí não é por acaso também, obviamente eles estão visualizando esse lucro, esse resultado financeiro está resultando nisso. O valor da XP não para de crescer, a empresa está adquirindo outros. Que a gente pode esperar de 2022? Muitas aquisições. E aí isso também pode acontecer impactando os mercados em que você, ouvinte, atua. Então daqui a pouco uma empresa da qual você é fornecedor, né, ou uma empresa na qual você utiliza os insumos daquela empresa, pode ser adquirida por um grupo americano, por um grupo maior, por um grupo brasileiro aí, e muda uma política às vezes dessa empresa, né, seja de compra de produtos ou de venda também dos seus produtos aí, né, que te abastece o teu mercado. Então tem que estar atento a esses movimentos, né, e também perceber como que você pode se fortalecer. E aí você falou em Nipur, né, Vini? Falou na XP Investimentos. A Nipur é uma agência, um escritório autônomo de investimentos da XP. Da XP, né? Então a Nipur, toda a inteligência, né, da XP, a Nipur conta aí com os seus assessorados, digamos assim. Né? Exatamente. Aí a Nipur traz pra gente aí nas dicas de investimento de hoje alguns fatores importantes para 2021 que são dicas aí para você estar atento. 22. Falei 2021? Falou 21. Perdão. Já então, virou o ano, fatores importantes para 2022. Tô com o avatar praieira ainda, relaxado aqui. Não, mas é isso aí. 2022, dicas para você em economia e investimentos. Então, o que a gente pode esperar em termos de economia, né, para 2022? Qual é o cenário? Primeiro, o aumento da taxa de juros, né? Então, isso aí já é certo, né? Chegou ao menor patamar histórico, né, nos anos anteriores e agora tem previsão para chegar em 2 dígitos, né, em 2022. O que impacta esse aumento da taxa de juros? Impacto sobre o consumo e os custos de financiamento, principalmente para as empresas. Logo, é importante pensar em boa gestão de caixa, né, o ciclo financeiro e a escolha de bons projetos de expansão, projetos na sua empresa, né? Então tem que ter muito
muito cuidado e muita atenção em relação ao caixa da tua empresa, considerando esse aumento de juros. O outro ponto é a inflação, que com certeza vai ser um grande tema para esse ano, né? Não só no Brasil, mas no mundo também, né? O fenômeno da inflação que a gente está acompanhando, ele não é só no Brasil, ele é um movimento global, é fruto, né, na verdade, de um movimento global, de uma série de fatores combinados que envolve a pandemia, falta de insumos, que envolve cenários políticos e econômicos, né? E muitos deles não são recorrentes, esses movimentos, mas o que está acontecendo no Brasil e no mundo é o aumento de preços de alimentos, de energia, né? E ocasionado por vários fatores, como a gente falou. Então tem que estar atento à inflação e como isso vai impactar no teu dia a dia, mas obviamente no teu negócio. Então, mais do que cautela, vai ser muito importante nesse momento a gente aprender com tudo aquilo que aconteceu durante a pandemia e incorporar estratégias às empresas, né? Por exemplo, eu já tô atento lá, Vini, em relação à caixa da empresa, fluxo de caixa, caso a gente tenha algumas coisas que aconteceram no início da pandemia lá, de inflação de preços, como lidar com essas coisas, como trabalhar as negociações com fornecedores, como fazer uma boa gestão financeira na minha empresa. Já não dá para dizer que a gente foi pego de surpresa, a gente já sabe, ou ao menos em teoria, sabe melhor como lidar com essas coisas, né? Então, todas essas informações são alguns pequenos indicadores importantes para você pensar nos seus investimentos. Você não sabe como usar tudo que eu falei agora no teu negócio? Busca uma assessoria. Para os teus investimentos, você tem a Nipur Finance aí no Instagram ou no WhatsApp 499-99568641, né? O seu agente autônomo de investimentos na XP, ou se for para outras questões aí no seu negócio, busca uma consultoria, busca aí um parceiro, busca o Sebrae, busca a BeMind, busca alguém que possa te ajudar. Inclusive tem dica de gestão da BeMind, né, Vini? É você falando, né, Malik, desses movimentos de mercado, né, a inflação sobe, juros sobe, e eu fico pensando assim, né, daí normalmente quem não tem um planejamento e não se prepara, quando chega alguma coisa dessa, aí fica assustado, né? E quem se preparou, né? Você mesmo se olhar, estou me organizando. Provavelmente você vai conseguir segurar as pontas, né? Nesses momentos talvez de mais instabilidade, que na verdade sempre esteve instável, né? Se a gente parar para fazer um recorte histórico. O Brasil sempre é instável. Sempre foi instável. Então acho que quanto mais você estiver conectado com o que está acontecendo, você acaba conseguindo, talvez, no momento em que teu concorrente não se preparou e aí ele sofreu uma crise, você consegue se sobressair oferecendo um preço ainda competitivo, porque Verdade. Você se organizou, você tem caixa. Então acho que tudo isso é importante, né? A gente não fala aqui simplesmente para expor números, mas sim para que você entenda como que você pode utilizar esses dados para fazer o teu negócio ser diferente dos concorrentes e fazer sentido para o teu cliente. Certo. E a gente está falando de tendências aí para 2022 e não é nenhuma novidade, né? Que uma das tendências aí é a terceirização, né? Das atividades, das rotinas que não fazem parte do seu core business, né? O que é core business? Eu entendo como as atividades que estão ligadas diretamente à geração de valor para o seu cliente, ou seja, se você tem uma pastelaria, né? A parte de cozinha, digamos assim, as receitas, tudo isso faz parte do teu core business. Então tudo que você puder fazer ali para gerar mais valor para o teu cliente, eu acho que é mais importante. Agora, tudo aquilo que a gente fala que são atividades de back office, parte financeira, contabilidade, gestão de pessoas no sentido mais burocrático, tudo isso você pode terceirizar. E aí a gente tem o parceiro aqui certo, que é a BeMind, né? A BeMind, ela te ajuda operacionalizando todas essas rotinas, liberando tempo para que você possa agir de fato de forma estratégica, para que você possa empreender. Não tem como você olhar para o mercado se você é somente mais um funcionário. A gente sabe que quando você está começando o negócio, tem que operacionalizar, tem que ser realmente um colaborador da tua própria empresa, mas não pode ser isso o tempo todo. Então, quanto mais tempo você for estratégico, mais resultado você vai ter. Então, entre em contato com a BeMind aí, lá pelo Instagram, @BeMindSoluções, ou no site também tem formulário de contato, telefone, no site bemind.com.br,
e quem sabe 2022 você já não dá esse up aí no teu negócio, né, e começa a ser mais estratégico. Bem legal essa dica aí. A gente vai pro nosso bate-papo então com os seguintes tópicos, só para você ouvinte se ligar no conteúdo que vem no próximo bloco. A gente tem primeiro aí os hábitos de consumo que estão mudando, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, produção das empresas, como obter produtos e serviços ofertados mais alinhados com o que está acontecendo, a forma de produzir também. Vamos falar sobre riqueza, economia, sobre as moedas, criptomoedas. Vamos falar também sobre as relações de trabalho, né, entre as pessoas, quebras de paradigma, marketing e liderança. Depois do break, a gente já volta. É isso aí. Vamos de volta, bloco 2. Vamos lá então, né? É isso aí, a gente voltou com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, o primeiro de 2022, o programa de número 152. Ô Vini, a gente não falou isso no primeiro bloco, 3 anos de programa, né? É verdade, 3 anos de programa, entrando agora na 4ª temporada, então acho que a gente conseguiu aprender alguma coisa ao longo dessa jornada, né? Pô, eu tô muito feliz, sabe? Eu vi um vídeo nas redes sociais ali, né? Tem um dos aplicativos que lembra, né? Há 3 anos atrás aconteceu tal coisa. Há 3 anos atrás foi o nosso programa de número 6. Olha né? só. Olha só, o programa de número 6 há 3 anos atrás, com um conteúdo muito bacana também, mas eu vejo o quanto a gente já pôde aprender e o que é legal também, o quanto a gente já pôde construir com você, ouvinte, porque a gente vai, vamos dizer assim, crescendo em conteúdo juntos, né? A gente vai moldando, né, Malik, o programa de acordo com os feedbacks. Até a gente estava comentando nos bastidores, né? Nossa, o tanto de coisa que a gente falava aqui, tanto de coisas que talvez não fazem mais sentido hoje, naquela época talvez fazia, mas aí a galera vai falando, tem isso, tem aquilo, e a gente vai ajustando, né, e modelando o programa para que ele fique cada vez mais agradável, para que ele realmente entregue o conteúdo para as pessoas. Esse que é o nosso propósito aqui, né? Exatamente, esse é o nosso propósito, né? Em momento nenhum eu e Vini a gente se acha melhor ou que empreendeu, que já chegou num resultado. Pelo contrário, a gente está aqui porque a gente está construindo nos nossos negócios. Verdade. Que a gente está vivenciando esse mundo do empreendedorismo, a gente quer vivenciar juntos aí. Então a gente está trazendo para você aquilo que a gente está percebendo que é legal, que é tendência em 2022 aí para o mundo dos negócios. É o tema do programa de hoje, mas a gente está aberto aí a ouvir você também. Se você está nos ouvindo aí, quer mandar também uma mensagem, quer interagir pelo Instagram conosco ali, manda aí a sua mensagem pra gente também, manda a sua ideia, a sua opinião, que a gente fala ao vivo aqui também. Bora pro nosso bate-papo então. Primeiro tópico super importante pra gente pensar em 2022 são os hábitos de consumo. As pessoas estão mudando completamente, né, Vini? A forma como elas consomem conteúdo, como elas consomem, né, os produtos, alimentação, enfim, em todos os setores a gente vê uma mudança. Eu acho que não tem como falar em hábitos de consumo e não citar algo que está mexendo, né, com a mente das pessoas aí, gerando curiosidade, com certeza vai impactar muito nos negócios, que é o tal do metaverso, né? A gente não tinha falado sobre o metaverso. Não tinha falado, né? Cara, a primeira reação que eu tive, né, quando a gente viu ali, eu acho que a gente sabe que hoje, né, tem um canal aí, né, que é a Globo, né, que ela influencia muito a nossa sociedade a nível Brasil, e eles lançaram uma reportagem, então acho que faz uns 15 dias aí mais ou menos, falando sobre metaverso e tudo mais, e naquele momento, assim, o assunto pipocou muito aí nas redes sociais, o pessoal falou sobre isso, né, porque acabou conhecendo e entendendo como vai funcionar. E a primeira reação que eu tive foi de susto, assim, de medo, sabe, de como isso pode ser negativo para as pessoas, né, porque acho que só para resumir, pra gente não se estender muito aqui, o medo que eu tenho é justamente a gente trocar a nossa vida real aqui fora, né? A gente já até fala aqui fora, né? Mas aqui, já, né, tá virando a Matrix. Exatamente. Da Matrix, né? Então, a Matrix dentro de um sonho dentro da Matrix. A gente tá entrando em vários mundos, né? Vários níveis diferentes de realidade, e aí isso é um pouco perigoso, mas aí no mesmo momento eu já pensei, mas ao mesmo tempo que isso é perigoso, vai mudar muitos hábitos de consumo das pessoas e também a forma como as empresas, né, e aí como um profissional de marketing também, como as empresas vão, porque na verdade um dos grandes objetivos é ter mais contato com o consumidor para poder oferecer publicidades mais personalizadas, entender o que cada pessoa gosta e tudo mais. E eu acho que também vai oferecer, né, o metaverso vai oferecer algumas experiências diferentes
oportunidades também, né, de estar em ambientes virtuais. Então acho que assim, a pandemia também, em termos de reuniões híbridas, reuniões online, ele trouxe uma amostra, né, do que vai ser um pouco mais essa experiência, mas o metaverso, eu acredito que ele se torna uma imersão maior nesse ambiente virtual. Então, o que é importante a gente estar atento, né? Que eu acho que dá para fazer uma analogia, Vini, de repente, com quando a internet explodiu ali nos anos 90, né? Todo mundo assim, eu lembro ali no meados dos anos 90, se falava em internet, navegar na internet, e muitas empresas ou pessoas começaram a ir para a internet sem saber absolutamente nada do que era aquilo. Verdade. Então começaram a criar sites não funcionais. É até meio engraçado assim, se você vê que ainda tem algumas empresas com sites anos 90, assim, né? Mas é aquela coisa assim que você não entende muito bem, ninguém entendia muito bem. Eu acho que não vai ser tão diferente para as pequenas e médias empresas. Num primeiro momento, alguma dificuldade de se inserir ali. O que eu acho que é importante a gente observar é o que está por trás disso. Qual é a intenção do metaverso, né? E eu acho que é isso que a gente está atento. E até a gente teve uma conversa legal com o Leonardo Guzatti, né, fora do programa aqui do Pulso Empreendedor, onde ele falava, né, imaginar que no metaverso você vai estar com a oportunidade de repente estar numa palestra, numa conversa, numa aula com o Zuckerberg, em um ambiente virtual, tendo uma experiência muito próxima do que é o real. Então, assim, é legal a gente observar isso, né? É importante a gente estar atento a isso, não só em termos de marketing, mas também dessas mudanças que vão ocasionar nas pessoas, né? E aí, de repente, não só para vender, mas também como que a gente vai consumir com consciência, já que você falou que existe uma preocupação, né, Vini? Um medo em relação a isso, né? Eu acredito assim, né, Malik, porque você citou, né, lá quando deu o primeiro boom da internet, quando começou a ficar acessível a internet para as pessoas, foi um primeiro passo para essa realidade digital. Então começou a se criar ali um mundo paralelo no meio digital. E agora dá para entender isso, na minha opinião, né? Posso estar enganado, que o metaverso ele é um passo a mais para uma realidade que já existe. Certo. E aí você vai passar a ter mais sentidos lá dentro. Você vai conseguir estar um pouco mais imerso nesse universo, né? Nesse metaverso, digamos assim. Tá com dificuldade de entender um pouco o que é? Dá uma pesquisada. Tem algumas séries também, eu tô assistindo Black Mirror, que não é uma série nova, né? Mas não é uma sugestão em termos de empreendedorismo, mas só para que você possa visualizar um pouco o que tá lá. Claro, a gente tem que ter cuidado quando olha, né, quando lê um livro, quando vê uma série. Na verdade não é exatamente aquilo, mas a mensagem que está por trás do livro, da série, né, da intenção da pessoa. Mas falando de metaverso, não tem como não falar também em um tráfego maior de informação, de dados. Verdade. E aí vem também a 5G, né, Vini, como algo que vai afetar o consumo. 2022 é o ano, né, onde a gente vai começar a ver já, né, aí claro que dependendo do aparelho e tudo mais, mas o 5G vai começar a ser transmitido, digamos assim, né? Você vai começar a poder navegar na internet utilizando 5G, e aí ele está diretamente conectado com essas novas tecnologias que exigem um tráfego maior de dados. Então o que acontece é que cada vez mais, né? Por exemplo, a velocidade que você tem hoje dentro de casa, lá com o roteador e tudo mais, você vai passar a ter isso no teu celular, e isso faz com que você consiga acessar muito mais informações de mais lugares. Isso abre muitas oportunidades. Uma delas é o próprio metaverso. E aí, falando do metaverso, só voltando um pouquinho ali, eu fico pensando, né, como que agora voltado para negócios, como que o teu negócio pode estar lá dentro, como que o teu negócio pode utilizar disso, né? Eu já vi, por exemplo, algumas empresas começarem a criar experiências para incluir as pessoas no metaverso. Certo. Então eu acho que já está aí uma oportunidade. Então, que outras oportunidades tem? A gente sabe que no metaverso existem negócios, existem empregos lá dentro. Sim. Então, como que o teu negócio pode também utilizar isso, claro que de uma forma consciente, pensando nas pessoas, pensando no bem-estar e na saúde mental, física e espiritual. Mas como que você consegue aproveitar isso também para estar à frente, para já se incluir lá dentro, de uma forma que faça sentido para as pessoas? Então acho que vale o estudo, vale entender. E aí, né, conectando já com a próxima pauta, que é o 5G, cada vez mais as pessoas vão ter mais tráfego na mão para poder acessar. Então
que experiências você consegue causar para alguém que está com o celular na mão em qualquer lugar e vai poder, de repente, sei lá, assistir um filme em qualquer local. Eu nem consigo citar aqui porque tem muita tecnologia que a gente nem conhece que vai ter lá dentro ainda, né, Malik? Verdade. Mas a gente já tem a próxima pauta, que é uma intensificação da IoT, né? Certo. A IoT é Internet of Things, ou seja, Internet das Coisas, né? A gente tem aí a Alexa, por exemplo, né? Que é um dispositivo que está bem em alta, né? E quando conectado aí com as coisas, você consegue fazer muita coisa só com comando de voz, consegue agendar muita coisa e pedir. Você pode pedir, por exemplo, um produto no teu marketplace, ele só falando, Alexa, eu quero uma camiseta nova do meu time. Então, ela só vai dizer assim, ok, comprei em tal loja, vai chegar a tal dia. Inclusive, em breve teremos RC7 na Alexa. Olha aí, ó. Legal. Como é que vai funcionar, Lu? Daí você já me fez uma pergunta mais difícil. Não, mas você vai chegar, vai acionar ela e pedir pra ela ligar na RC7. Olha só, né, cara? Muito então, legal. a RC7 está ligada aí, né, no que está acontecendo, que a tendência já está estando lá, já está lá dentro. Então imagine você tem um estabelecimento, será que se eu pedir, eu quero uma pizza do estabelecimento X, pedir isso para Alexa, será que o seu estabelecimento vai conectar? Ou eu quero agendar o meu corte de cabelo lá com o barbeiro tal. Então acho que tem várias coisas que você pode estar conectado, né, e a IoT, né, tanto como consumidor, mas como também um empreendedor, como alguém que tem um negócio, entenda como que você pode estar acessível aí pro teu cliente, porque isso é tendência. Então pode ser que você coloque agora e ninguém utilize, mas aos pouquinhos você vai ver que a coisa vai começar a andar. Eu acho que a internet das coisas vai impactar muito também na questão da produção, né? Porque você começa a integrar, né, a conversa de coisas com coisas, de máquina com máquina, a tal ponto que quando alguém pede na Alexa alguma coisa, a indústria também já começa a saber do pedido, a máquina, vamos dizer assim, a modo de dizer, né? Mas a indústria também toda interligada nisso, você começa a ter métodos de produção também, favorecendo ainda mais o just in time, a diminuição de estoques, porque você vai ter em tempo real. Na medida que as coisas são pedidas, elas são produzidas também. E aí você começa a ligar toda a rede de produção, toda a cadeia produtiva. E aí para a indústria isso é muito impactante. Nossa. Né? É uma revolução mesmo na indústria, está sendo falado sobre isso, né? Mas seja uma pequena, média ou grande indústria, isso vai ser impactante. E aí você, enquanto negócio, se você é uma pequena indústria, né? Como que você pode ser impactado com isso? De que forma o teu negócio pode daqui a pouco ser comprometido ou não, ou se diferenciar, né, por uma situação como essa, né? E eu acho que isso é bem impactante. Para finalizar esse tópico, Vini, até a gente permeou um pouco aí na produção pela questão do IoT, mas para finalizar a gente tem também uma mudança grande no hábito de consumo, que é muito essa relação do ter, né, da posse, né, que existia, que era comum dos séculos anteriores, para uma relação de ter acesso, né? Então as pessoas não precisam mais ter a posse de determinado objeto, ou, né, de alguma coisa, elas querem ter acesso àquilo. Por exemplo, os carros, né? Acho que você também pode de repente relatar, né, Vini, uma experiência nova. Sim. As pessoas antes queriam comprar um carro, hoje já existe o aluguel dos carros, por exemplo, né? Fala um pouquinho. O que acontece assim, Malik, talvez algumas pessoas façam as contas, e aí primeiro quer dizer assim, cada um vai ter a sua realidade, tá? Mas eu, por exemplo, eu e a Lara lá em casa, a gente fez contas e a gente tava com um carro financiado e a gente decidiu, vale mais a pena alocar um carro. E a gente, na nossa percepção, né, o que a gente entendeu? Hoje a gente tem X de dívida, contando com os juros e tudo mais, a gente vai passar a não ter uma dívida mais, vamos deixar isso como um serviço, né, disponível, o carro fica com a gente mesmo, a gente tem acesso a ele a qualquer hora, tem todo um suporte também da empresa onde a gente locou, e a gente passa a não ter mais essa dívida. Então a gente pensou assim, se a gente fizer isso com outras coisas também, a gente acaba no final das contas ganhando mais dinheiro e tendo mais poder de compra, né? Porque a gente consegue, ao invés de pagar juros, você consegue receber juros, né? Eu acho que essa é uma das grandes jogadas aí de você utilizar isso, utilizar carro e outras coisas também como serviço. E eu acho que isso está conectado também a uma tendência que a gente vê de uma sustentabilidade das coisas, porque a partir do momento que não precisa todo mundo ter algo, você consegue ter menos coisas produzidas, por exemplo, menos lixo, menos produção de todo o impacto que a gente sabe que a cadeia produtiva gera, e você começa a utilizar as coisas de uma forma mais inteligente também, né, Mark? Isso vale também para imóveis, né? E a gente vê
Os Estados Unidos, por exemplo, que é uma referência, um mercado que está à frente, lá já é comum que as pessoas tenham seus carros locados. Eu não sei como é que é a questão imobiliária, lá o pessoal loca bastante, se o pessoal tem lá posse. Eles trabalham muito com a hipoteca, né? Lá eles trabalham muito com a dívida em relação, mas é porque os juros são muito diferentes, então também tem que analisar um pouco essa relação, assim, porque o Brasil o juro é alto, então também muda o consumo aqui, por isso que eu falei ali na economia que os juros altos vão impactar muito, né? Em vários hábitos de consumo, vários comportamentos das pessoas, né? Mas eu achei legal, Vini, nessa tua descrição, essa visão, né? De você trocar a dívida, né? Pelo juro, né? Pela dívida, trocar ele pelo investimento. Verdade. E aí, por isso que tá tudo ligado, né? Por isso que é toda uma nova modalidade, mas existe, né, obviamente, gerações que pensam diferentes, né? Isso é uma tendência que a gente está trazendo aqui, que você pode pensar no teu modelo de negócio, o que você pode adaptar pensando nessas pessoas, né? Tem muita gente hoje nas grandes capitais, eu tenho amigos, né, que moram em Curitiba, São Paulo, que não tem carro, né? Utilizam somente o Uber mesmo, nem alugam um veículo, eles usam realmente o serviço. Exato. Aqui em Lages já seria um pouco mais difícil, por exemplo, que o Uber não está disponível. Se eu quero ir tal local 2h, já não tem um Uber naquele dia da semana ou naquele momento. Eu estive em São Paulo no mês passado e, cara, lá eu andei somente de Uber, né? Claro, não levei meu carro, mas lá seria totalmente possível você não ter um carro e só utilizar o serviço de aplicativo, uma vez que talvez você possa trabalhar em home office, não precisa sair todos os dias. Perfeito. E aí, jogando isso na ponta da caneta, com certeza você vai economizar mais, né? E por que a gente fala em consumo, hábitos de consumo, que foi esse primeiro tópico? Porque você tem que pensar o teu negócio olhando o consumidor. Você tem que pensar o teu negócio olhando para o cliente, olhando para as pessoas. O que elas querem, o que elas esperam, o que elas estão mudando, como elas estão mudando. Então, tem que estar muito atento ao cliente. E aí, no segundo bloco, no terceiro e último bloco, a gente vai falar um pouquinho também da produção das empresas, o que está mudando nessa forma de olhar o cliente e produzir. Estamos de volta, bloco 3. Isso aí, a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje falando aqui sobre algumas tendências para o mundo dos negócios em 2022. Temos o segundo destaque do Pulso, né, Vinícius? Vamos lá, né? Venda de veículos elétricos dispara em 2021 e tá aí uma tendência, né, que já não é desse ano, mas em 2021 deu aí impressionou o mercado, né? De acordo com dados da Associação Brasileira de Veículo Elétrico, antecipados pelo Estadão, o mercado brasileiro de carros eletrificados, elétricos, híbridos, plug-in e híbridos, né, totalmente híbridos, cresceu 77%, um número bem expressivo do ano passado aí, no comparativo com o ano anterior, né, somando aí 34.990 unidades, 35 mil praticamente unidades de carros elétricos vendidos. É um resultado muito acima do mercado de veículos como um todo, que teve alta de 3% em 2021. Então, uma grande fatia de veículos elétricos realmente ocupou aí essa estatística. Do total, 2.850 são 100% elétricos, né? Ou seja, não vai nenhum outro tipo de combustível fóssil, dá para dizer assim. Um aumento aí de 255% antes das 801 unidades vendidas em 2020. Só em dezembro foram vendidos 4.454 modelos eletrificados, recorde mensal desde 2012, quando a série histórica foi iniciada, né? Então, o que tu acha dessa novidade aí, Mari? Será que agora a gente vai ter os carros elétricos de vez, então, mercado? Eu acredito que sim, acredito que tem uma questão relacionada aí com tecnologia, com disponibilidade, né, também dessa nova tecnologia, mas ainda acho que existe também, como é que eu vou dizer assim, uma certa imagem, né, que passa o carro elétrico de sustentabilidade, enquanto que isso vai depender da matriz energética de um país, né? Então, aquele país que produz energia, por exemplo, a carvão, tá queimando carvão para gerar energia, você tá trocando, né, a queima do combustível direto no carro pela queima do combustível lá na usina para depois vender e abastecer um carro. Então, a gente tem que entender que esses movimentos aí nem sempre são pelo bem da humanidade. Às vezes ele só tá mudando qual grupo econômico tem mais poder e vai poder de fato trabalhar. Agora, energia é um ponto para os próximos anos fortíssimo, né? Sempre foi, energia tá sempre, na verdade, na discussão, é algo que sempre pauta muito, né, a economia mundial. E aí eu acho que essa mudança dos carros para esse modelo elétrico pode impactar muito. É um fato, eu acredito que é um fato. As indústrias estão se adequando, então o consumidor, as pequenas empresas, os prestadores de serviço têm que ficar atentos também a essas mudanças, né? As cidades também vão mudar em relação a isso. Acho que o ponto bom é a diminuição de ruído, né? Pelo menos da poluição
na cara da gente, assim, né? Realmente na cidade, mas a gente também não pode se esconder atrás de uma realidade, né? Eu torço para que não aconteça isso que você falou, né? De os grupos econômicos aí começarem a simplesmente migrar a forma como tributam, como cobram. E a gente fala também do próprio Estado, né, Marco? Do poder público também. Se acontecer o mesmo movimento que acontece hoje com a gasolina, por exemplo, né, com o diesel, enfim, com os combustíveis que são à base de petróleo, aí a gente vai ter simplesmente o que acontece, né, no bolso do consumidor não vai alterar muita coisa, porque a gente já vê energia elétrica bastante cara. Exatamente, a gente já vê hoje assim, aumento da energia elétrica, né? Imagine se todo carro dependesse de energia elétrica. Então tem que aumentar a produção de energia elétrica. O Brasil está preparado para produzir energia elétrica para todos os carros? Não, então não tem. Então vamos ter que queimar petróleo, vamos ter que queimar. E no fim das contas, talvez a mudança em termos de sustentabilidade global mesmo não mude tanto, mas vai mudar sim. Mas eu vejo que a logística, né? A logística para você transportar, por exemplo, energia elétrica é diferente, né? Digamos, a gente já tem uma pré-estrutura, talvez tenha que fazer reforços e tudo mais. Então, eu acho positivo, desde que não coloque a mão no nosso dinheiro, né, Mário? É isso que a gente espera, né? Mas esses movimentos econômicos, essas mudanças que são muito significativas no mundo, elas tendem a impactar de alguma forma, né? Então a gente tem que estar atento para isso, tomar bem as decisões. Eu acho que isso pode impactar, por exemplo, se determinada empresa compra uma frota de veículos a combustão, né? Quais são os planos dela, né? Como que ela enxerga isso para o futuro? Tudo isso é importante, né? Ou daqui a pouco a empresa começa a investir em painel fotovoltaico, porque daí ela já tem também uma geração de energia, aquilo alimenta a frota. Então tô dando uma viajada. E tá aí um negócio também que eu já pensei que é uma tendência talvez para 2030, não sei, né? Tô viajando aqui, mas o que vão ser feitos dos carros que são a combustão? Será que não tem uma tecnologia que você transforme carros a combustão em carros elétricos? Também tem um mercado também. Pode existir isso, né? Temos uma dica financeira aqui também para você. Você quer organizar o seu ano financeiro e da sua empresa? Você planejou teu ano? A gente perguntou antes. Planejou teu ano, as metas? Já decidiu se você vai investir, vai inovar? O que você vai fazer? O Sicredi é seu parceiro em qualquer uma dessas soluções que você vai precisar. Na parte de recebimentos, boletos, Pix, cartões, para facilitar para você e para o seu cliente. Na questão do crédito também, ou consórcio, seja para você investir ou adquirir máquinas, fazer melhorias na sua empresa. O seguro também para você se proteger sua empresa, sua frota de veículos. Previdência para você se preparar para o futuro, além de muitas outras soluções para o seu negócio. Liga lá no telefone 4932899800 ou vai até uma agência mais próxima de você e se associe ao Sicredi. Temos dica de tecnologia também, Vinícius? Temos, a gente falou sobre metaverso, IoT, várias outras tendências aí, e não é nenhuma novidade que a tecnologia ela tem um papel fundamental em todas as tendências de negócio, né, de comportamento do consumidor também. Mas se a sua empresa está em Lages, né, então não dá mais para o seu negócio ficar sem aí a internet, né, que cada vez mais é o canal aí, é um meio para que tudo se conecte. Então, e aí você fica à mercê de negócios aí, né, que te prestam um mau atendimento, que tem uma internet que às vezes não é tão estável assim, aqueles reajustes também malucos, né, você paga R$90 no mês, 130 no outro, daqui a pouco tá pagando R$400 na tua internet e você nem sabe por quê. Então, 2022 começou aí com um nível muito acelerado, a sua internet ela também precisa acompanhar essa velocidade toda. Com a AT Plus você conta com uma internet de banda larga de alta velocidade, os preços eles são todos de acordo com o contrato, então você não vai ter aquela surpresa inesperada ali. Você também, se precisar, tem IP fixo, se você precisar de um link dedicado, tem também. E o melhor de tudo, né? Não basta só ter velocidade e ter uma questão burocrática bem organizada, é preciso ter um bom atendimento. Então a AT Plus está em Lages, né, tem técnicos, tem equipe totalmente aqui da cidade mesmo, e você vai ter um atendimento rápido aí e seus problemas eventuais vão ser resolvidos de forma muito acelerada também. Então vai lá no Instagram @atplus.digital, segue lá nas redes sociais ou também liga aí no 493240-0800 e conheça aí os planos de internet da AT Plus. É isso aí, voltando pro nosso bate-papo, a gente estava falando sobre a produção das empresas. Então para 2021 vou falar rapidamente aqui algumas tendências que a gente observa. Primeiro, né, com a diminuição aí da oferta de alguns insumos, algumas empresas tentaram criar um pequeno estoque, mas o que a gente vê é
uma tendência de forma geral de as empresas terem menos estoque e terem produção just in time. Então a estoque, elas tentaram aumentar os seus estoques de insumos em função de inflação, em função da disponibilidade do recurso, né? Mas a produção em si, ela está acontecendo maior parte just in time. O que significa o just in time, né? Seria mais ou menos assim, na hora que o cliente compra, que você inicia aquele processo de produção ou de entrega do produto ou serviço, né? E não mais você estoca uma série de produtos prontos ali para depois oferecer ele ali na prateleirinha disponível. O conceito de just in time, ele começou acho que na Toyota, se eu não estou enganado, e era você ter a peça, né, o produto certo na hora certa, né? Então, eu preciso do motor aqui na hora certa, tem ali, e você acaba fazendo com que essa fila de produção ela seja mais sustentável, digamos assim. O que a gente observa é que isso está saindo de dentro, talvez, lá da fábrica, do chão de fábrica, e passando também pro mercado em si. Então, na hora que o cliente quer, eu tenho para entregar para ele. E aí o que eu observo é um pouco, aliás, isso eu pude observar no mercado automotivo, né, onde a gente vê agora que carros, né, 0 km, você talvez não consiga ter aquele carro em estoque lá na loja. Filas de espera, né, para um carro zero. Exatamente. Então você vai na loja, eu quero o carro X com tais adicionais, vou pagar tanto, e esse carro vai demorar ali 3, 4 meses para chegar para você. Então, talvez, né, eu falo só talvez, isso permaneça, porque aí o que acontece, né? É menos estoque que as indústrias precisam produzir, o cliente não deixou de comprar, o consumidor não deixou de comprar aquele produto, e aí ele supera, né, essa espera para ter aquele veículo. Obviamente que a gente tem a valorização dos seminovos e tudo mais, onde você consegue ter na hora, tem pessoa que é ansiosa e quer ter na hora, mas eu acho que isso pode também acontecer com outros produtos, né? Principalmente os produtos à base de silício e de outros insumos aí que ficaram escassos agora com a pandemia. Acho que é importante até falar sobre isso, né? A China sentou em cima das reservas de alguns minérios aí pelo mundo. Verdade. E disse assim, não vendo, é meu, né? Lítio, alguns outros minerais aí também, minérios, enfim. São insumos metais, para eletrônicos, né? Para produção de itens eletrônicos, e tudo tá caminhando para isso, então automaticamente se torna escasso, vai se tornar mais caro, e talvez você tenha que ter um pouco de paciência para ter o seu produto, né? E tem que estar atento a isso, né? É uma questão também quando a gente relaciona inflação com aumento de preços aí, e aí os seus estoques, as empresas têm pensado muito nisso também, né? Eu conheço um colega aí que ganhou muito dinheiro durante a pandemia, adquirindo um bom estoque a bom preço aí também, com boas negociações à vista, por ter caixa, e ganhou mais dinheiro fazendo estoque do que necessariamente, por exemplo, aplicando o seu dinheiro, investindo, né? Então, produção das empresas, a gente tem essa questão, a eficiência vai ser muito importante. Tivemos na pandemia muitas empresas que diminuíram o faturamento, vejam só, diminuíram o faturamento, mas aumentaram lucratividade, e isso é em função da eficiência, né, de olhar o mercado também dessa forma, né, e também de trabalhar com as pessoas, né, de olhar muito bem a sua equipe, seus processos, né. A gente tem também um momento de mais personalização. Sim. Então também tem que observar isso, né, Vini, na prestação de serviço principalmente, né, mais personalização, né, ter esse cuidado, e aí a gente percebe também um foco maior nos mercados de alto padrão e nos mercados de massa, quase que como aquele mercado de meio, que a gente diria assim, de classe média, vamos dizer, de consumidores classe média, começa a se extinguir. A gente, né, vê as empresas focando muito nisso, ou altíssimo padrão, alto padrão, ou aquele mercado de massa mesmo, né? Isso acontece até por uma questão, daí casa com tudo que a gente tá falando, né, na questão de personalização, na questão da falta de insumo e para você ser mais eficiente. Ou seja, algumas empresas elas optam por tirar de linha alguns produtos de alto padrão, alguns produtos, digamos assim, premium, de luxo, e focam realmente em atender em grande volume um mercado mais massivo. E aí outras empresas a gente observa tirando de linha alguns produtos de massa, alguns produtos, digamos assim, mais de entrada. Você tem aquele caso da Ford, por exemplo, né? Exatamente, a gente Ford observou Brasil, a né? Ford, né? Ela, não sei se foi o ano passado ou no ano retrasado, acho que foi no ano retrasado. Acho que foi ainda. Ela anunciou a retirada de vários veículos ali, né? De entrada. Focus, Ford Ka, Export, Fiesta, acho que o próprio ficou Ford somente Fusion, com né? aqueles veículos maiores, picapes que são carros de valor agregado maior, e automaticamente eles acabam atendendo a um mercado um pouco mais premium, dá para dizer assim, né? De pessoas que
tem um poder aquisitivo um pouco maior. Certo. E a gente observa outras marcas, né, como por exemplo a Chery, né, que é uma marca chinesa, conseguindo atender daí essa brecha que ficou no mercado. Verdade. Atendendo já um mercado de carros talvez mais acessíveis, carros preço também muito competitivo, exatamente, né? Então eu acho que isso vai acontecer e aí você tem que entender se o teu negócio vai conseguir se sustentar se ele ficar nesse mercado do meio, né, que a gente fala, né? Será que eu consigo atender o alto padrão e consigo atender o mercado de massa? Será que não vale mais a pena focar no alto padrão? Mas será que eu não perco muita oportunidade se eu deixar de atender o mercado de massa? Então acho que é bacana você entender isso e aí direcionar o teu negócio, o teu marketing, a tua produção para o teu público-alvo, né? Verdade. Eu acho que outra coisa que a gente tem que estar muito atento, né? Quando a gente fala em insumos, quando fala em mercadorias disponíveis, né? A gente tem que estar atento também a uma outra mercadoria aí, como já me dizia um velho amigo aí, que dinheiro é mercadoria, né? Dinheiro é uma mercadoria. Então, as moedas também para 2022, aonde a riqueza estará concentrada através de moedas, de investimentos, também é algo para se observar. E a gente vem aí a ascensão de novas modalidades aí de moedas, principalmente as criptomoedas, né? Onde a gente tem aí um cenário de descentralizar um pouco mais e de tirar uma certa forma de controle, né, vamos dizer assim, das nações, dos bancos, do sistema financeiro tradicional para um sistema digital de blockchain, de tecnologia, e aí entra muito forte, né? Não é uma recomendação, veja bem, não estou dizendo para comprar a criptomoeda, mas tem que estar atento a esse mercado. Verdade. E também as NFTs, né, Vini? Exatamente, o que acontece é o seguinte, né, a gente está observando existe um mercado tradicional, digamos assim, um mercado do mundo real, né, onde você talvez consiga palpar os serviços e produtos, mas existe um mercado muito forte aí que tá se intensificando, que é o mercado digital, né, e aí em cima do blockchain, que é essa tecnologia que, se a gente for explicar aqui, é bem complexo, dá um programa, né? Dá um programa e talvez até 2, né, Malek? É verdade. Então, mas enfim, o que é importante você saber? Que existe esse mercado digital e aí a gente fala de ativos digitais, né? E esses ativos digitais, traduzindo, são tokens, né? São códigos que eles ficam armazenados em carteiras digitais. É meio complexo aqui, mas basicamente você consegue ter propriedade sobre alguns ativos digitais e por ter propriedade disso, você consegue transferir, negociar, né, e fazer transações em cima desses tokens, né, desses ativos digitais. E a gente tem as criptomoedas e agora está muito em alto o termo, né, NFTs, né, NFTs são, traduzindo, são tokens não fungíveis, ou seja, você não não fungível, dá para tentar explicar aqui rapidinho, mas é algo que você não consegue trocar por outro algo. Então, se eu tenho lá 10 reais, eu consigo trocar por 2 notas de 5 ou trocar por 10 reais, e o token não fungível, ele não tem essa possibilidade de você trocá-lo, você tem propriedade dele, você adquire ele sem a possibilidade de fracionamento. A gente pega uma criptomoeda, por exemplo, você consegue comprar um terço, uma fração dela, de uma criptomoeda. Um NFT você não consegue comprar uma fração. NFT são ativos digitais, a gente está vendo aí hoje, né, falando do que a gente está vendo no mercado, são artes, são criativos, são arquivos onde basicamente dá para comparar com pinturas, com quadros, né? A gente tem lá os quadros do Van Gogh, por exemplo, eles têm um altíssimo valor. E aí alguns artistas, algumas pessoas criaram, então, né, algumas NFTs, algumas empresas estão criando NFTs personalizadas e vendendo isso por altíssimas quantias em dólares, né? Mais de $1 milhão, dependendo do que é. E aí também é um mercado bem especulativo, altamente volátil, né? E arriscado de você entrar sem ter muito conhecimento. Verdade. Mas o que é importante você saber? Está acontecendo, existe. Se você quiser saber mais, acho que é importante estudar bastante, procurar aí. E é o futuro, né, Vini? Exatamente. Mesmo que ele ainda apresente a volatilidade, algumas incertezas, ele tem se apontado como o futuro do dinheiro, né? Então, a tendência é que não exista mesmo mais o papel moeda. Algumas nações tentam antecipar real digital, tentam antecipar suas moedas para ainda manter o controle, mas lembrem, né? O real é impresso pelo Banco Central, aí você tem lá R$1 para comprar lá, você tem R$3 para comprar o teu quilo de arroz. Vem o governo, imprime um monte de papel e o teu R$3 passa a valer só um. E aí você não compra mais 1 quilo de arroz, né? Porque o governo não para de imprimir dinheiro e ele controla esses movimentos. Então, o teu dinheiro passa a valer ou não. E a criptomoeda, esses ativos digitais, tem uma característica diferente de segurança. Então, por mais que ele pareça não seguro, na verdade, ele gera esse medo da incerteza por ser algo digital. Muita gente ainda prefere o dinheirinho debaixo do colchão, mas na verdade esses ativos são o futuro. A gente tem que pensar e entender isso, pelo menos, né? Um ponto sobre NFT, Malik, rapidinho aqui,
aqui, a gente já tá encerrando o programa, vamos ter que fazer a parte 2 das tendências aí, né? Vamos. É que as criptomoedas, você consegue, para você entrar nesse mercado, você tem que ter um dinheiro real, digamos assim, um dinheiro convencional, tradicional, e comprar uma parte dessas criptomoedas em algumas empresas que fazem esse tipo de transação, né? A NFT também precisa de uma empresa que vai ter essa transação, mas você consegue entrar nesse mercado com teu conhecimento, com ativo intelectual. Então você talvez consiga com uma pequena quantia, para que você vai ter que pagar uma transação em blockchain, mas você consegue talvez criar alguma coisa que por algum motivo ela pode valer bastante lá dentro. Pode se tornar um ativo então, digital. É uma forma de você entrar talvez sem ter muito dinheiro guardado, né? Para finalizar o programa, então, a gente só quer dar a dica para vocês aqui. Fique atento também às relações de trabalho, o que as empresas esperam. Você é membro de uma equipe, olhe para aquilo que é importante para a empresa, o comprometimento, a produtividade, observe isso, né? O que a empresa espera de você. As empresas estão muito atentas a isso, não dá mais para enganar, as pessoas estão ligadas aí no teu desempenho, no teu comprometimento, na tua intenção, através das tuas atitudes. Da mesma forma também as empresas têm que estar atentas ao que as pessoas esperam, e hoje não tem como não falar, as pessoas querem liberdade de poder escolher, flexibilidade, mas acima de tudo elas querem realização, elas querem se sentir parte de algo relevante, então elas não querem mais só martelar lá um negócio sem saber por que elas estão fazendo aquilo, elas querem fazer parte de uma obra, de algo que faça sentido. Se a tua empresa não direcionar para isso, você vai ter dificuldade de manter, de reter talentos e boas pessoas. Quebre esses paradigmas, esteja aberto às novidades, né? Reveja o marketing da sua empresa e, acima de tudo, busque também a sua liderança. Acho que um bom líder em 2022 precisa compreender muito essas expectativas das pessoas, dos clientes, do mercado, tá atento a tudo isso e, acima de tudo, manter um controle emocional muito grande, porque a gente tem desafios por aí, tem ano de eleição, tem um monte de coisa acontecendo, não dá para se deixar levar pelas mídias, pelas informações que são geradas com a intenção de te gerar ansiedade. Não caia na armadilha, esteja atento, seguro, busque ajuda, esteja conosco, conte conosco aí também. É isso aí. Vamos fazer um ótimo 2022, né, Vini? É isso aí, um ótimo 2022 para todo mundo aí, né? Vamos trabalhar bastante aí, vamos focar naquilo que é relevante, controlar as emoções, quem sabe um pulso de tendências emocionais para 2022. Gostei. Pode fazer sentido. Já pode ser também. O próximo aí, né? Vamos ver se a gente acha alguém para conversar com a gente sobre isso então. Pessoal, uma excelente semana para todo mundo aí, semana que vem tem mais Pulso ao Vivo. Valeu. É isso aí, valeu. Na próxima semana tem mais Pulso Empreendedor aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de Bimind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Jornal da Manhã.